Mas é o seguinte, Ronaldo, você tem que explicar por que foi tão fácil e poderia ter sido mais, segundo as suas palavras, para o Flamengo. Verdade, poderia ter sido fácil. Esse caldeirão aí tá fritando todo mundo aí. O campeonato tá esquisito. Agora, o porquê? Deixa eu falar uma coisa pra você. O meio de campo do Corinthians até que marca muito, mas a distância que fica entre a defesa e o meio de campo, todo mundo tá chegando perto da área e tá chutando. O Hugo tomou 2 gols aí também, que se fosse o Donelli, tava todo mundo reclamando. Mas o atacante vem e a defesa começa a afastar. A defesa é muito medrosa do Corinthians. Eu nunca vi uma defesa tão medrosa. E falaram tanto do Embu e do Baré. Essa defesa do Corinthians, ela não marca ninguém. Ainda toma caneta, toma chapéu, os caras colocam pra girar dentro da área, tocando. Ninguém faz nada, uma chegada. Não deram uma chegada em ninguém. O Pedro voltando. Pedro, aqui você não vai vir mais, velho. É assim que funciona. Aqui você não vem mais, irmão. Aqui vai ser bolinha. Nascido. Aqui não vem mais, irmão. Aqui esse aqui é meu, esse aqui é teu e cada um na tua aqui. Vocês fizeram uma avenida pro Flamengo, uma vergonha. Como ex-jogador, tô falando como ex-jogador aqui. Vocês são uma vergonha. Vocês passaram vergonha no Maracanã, velho. Agora, perder uma coisa. Agora, deixar os caras andar dentro da área e passar, e toquinho, pra lá e pra cá. Vocês são uma vergonha. Agora, o Hugo errou aí, ó. Mas foi o cara que honrou a camisa também. Quem foi, se não fosse ele, seria uma vergonha maior. Agora, saiu na caça, irmão. Sai atrás. O Léo Ortiz estava fazendo isso. O Léo Pereira. Eles saíram no meio de campo pra pegar os caras do Corinthians. E vocês afastando, como se fosse o mestre de cerimônia. Olha o Pedro entrando dentro da área, dando chapéu e toca todo mundo, velho. Vocês estão de brincadeira com a camisa do Corinthians? Vocês têm que ter vergonha hoje de sair na rua. Tá, mas aí agora, o que a gente pode fazer? Agora tem que fazer é mandar embora os 4 zagueiros. Manda embora. Põe o Tchoca aí, põe o Ranieri como zagueiro e toca o barco e manda esses caras embora, velho. Vocês não têm condições de jogar no Corinthians. É isso. Um time bem treinado pelo Felipe Luiz e outro que tem um interino como comandante. Chega o taco, velho. Chega o taco, mostra o pau, tá aqui, ó. Encosta aqui, bate aqui. Vocês não fizeram isso. Tomaram caneta. Mas você pediu o Orlando. Esse pênalti é mandrake, hein? Isso aí pode fazer a diferença pra um título ou pra uma queda. Esse pênalti é mandrake também. Mas aí, 4 pode ajudar no final. Aí se empatar em número de jogos com o Palmeiras, esse golzinho que vocês deram aí também é mandrake. Como assim empatar em número de jogos com o Palmeiras? É gol também. Se empatar em números de vitória, lá é saldo de gol. Pra subir e pra cair. Mas você tá falando pra quê? Pra disputar o título? Estão dando tudo aí. O sorveteiro cai na praia, no Ipanema, eles estão dando pênalti. Pronto, falei também. Chora que grata. Não ia falar não também, mas tem que falar, meu. Eu lembro que na primeira rodada, quando o Inter empatou com o Flamengo no Maracanã e eu comemorei, ele me ridicularizou aqui no programa. Eu comemorei também o empate com o Bahia lá com o time reserva, vem aqui no Flamengo. É assim o futebol, fazer o quê? Agora dá mole, ganhou no palestra lá no... Agora vem cá, vocês são muito mole aí. Eu nunca vi uma defesa tão mole. Não, mas foi o time. Não foi só a defesa, não. O time do Corinthians não foi bom. Os caras têm que... Passa aqui, ó. Não, mas passa. Mas o Ranieri vindo na caça. Onde? O Ranieri vindo na caça com a Arrascaeta, com o Chimininho. O Chimininho também joga muita bola, esse De La Cruz, hein? E o Gerson? O Gerson, ainda bem que o Gerson não quis jogar. E o Pulgar? Também não quis. A questão é essa, né? Super aceitável essa reclamação do Ronaldo, esse desabafo do Ronaldo, porque o Flamengo é um time super qualificado e você, vestindo a camisa do Corinthians, a sua postura é uma postura de treinamento, porque você tem que dar uma chegada firme. Nós não estamos aqui incentivando a violência, nada disso. Mas, por exemplo, o gol aquela jogada que o Pedro fez que poderia ter feito um golaço. Pelo menos você esbarrar no jogador e fazer uma falta fora da área. O zagueiro do Corinthians deixando os jogadores do Flamengo jogar a todo instante. Então, o jogador, quando tem qualidade, se você der espaço, você vai passar o vexame. E era para ter sido mais. Então, o Corinthians, um time de treinamento, contra o Flamengo, um time que jogou e sem ser incomodado. Bora para mais um vídeo com as informações do Flamengo, a imprensa analisando aqui a vitória do Flamengo sobre o Corinthians nesta segunda-feira. Já se inscreva no canal, acione o sino das notificações, deixa o seu like e comenta aqui o que você achou dessa partida. Bora pro vídeo. Seguimos o nosso debate aqui no Sport Center e as informações que agora a gente vai para mais do Campeonato Brasileiro com o Flamengo do Felipe Luiz. Olha só, 36 jogos, 24 vitórias, 10 empates, 2 derrotas e 3 títulos. Com 76% de aproveitamento, a vítima da vez foi o Timão. Na tarde de Maracanã cheio, entre os 67 mil espectadores, Dorival Júnior.
que está assumindo o Corinthians, de olho em tudo, mas que não deve ter gostado muito do que viu. Com apenas 4 minutos de jogo, Arrascaeta abriu para Everton Cebolinha, que puxou para dentro e chutou no cantinho. Flamengo 1-0. Dorival, complicado. Do outro lado ainda tinha Arrascaeta, que cobrou o escanteio, André Ramalho desviou e Pedro, voltando a ser titular depois da lesão, cabeceou na trave. É um jogador muito determinante, muito diferente nas áreas. Conseguiu ser titular hoje, conseguiu fazer um jogo muito bom, muito bom. E vamos esperar que ele siga nessa evolução aí, porque é um jogador de Copa do Mundo, né? Todo mundo sabe. Arrascaeta mais uma vez viu Hugo Souza adiantado e tentou de longe. Carrilho teve a única chance do Corinthians. Rossi pegou. Antes de Pulgar tocar para Pedro, que ajeitou para De Arrascaeta, que protegeu, chutou entre as pernas de André Ramalho e fez o segundo do Flamengo. Se já estava difícil para o Corinthians, ficou ainda mais. Gustavo Henrique recuou para Hugo Souza, que bobeou, e Pedro mandou para o gol. A torcida rubro-negra provocou e gritou o nome do ex-goleiro do Flamengo, Hugo Souza. A falha vai acontecer, não é uma falha que vai me fazer o pior do mundo, mas também não é um acerto que vai me fazer o melhor do mundo. Faz parte do futebol. Grande lance de Pedro, que tirou André Ramalho, passou por Gustavo Henrique, limpou o Mateuzinho, Hugo Souza salvou. No segundo tempo, mais Flamengo, mais Arrascaeta, que acertou o travessão. E neste lance, pênalti de Igor Coronado em Arrascaeta, marcado depois da análise do VAR. Pedro bateu e fez o segundo dele no jogo. Flamengo 4, Corinthians 0. Eu voltei bem confiante, eu voltei sabendo que eu respeitei cada fase, cada processo da recuperação. E hoje poder fazer um jogo desse com a vitória, né, com placar elástico, placar que foi muito bom. Foi uma tarde cheia de preocupações para Dorival Júnior. Nós gostaríamos de ter entregado de uma maneira melhor, mas infelizmente foi assim. A gente só pede desculpas ao torcedor, seguir agora com o professor Dorival. Tenho certeza que eles vão se recuperar o mais rápido possível. Cheia de gols para o Flamengo. É isso, cheio de gols para o Flamengo, tranquilidade para o técnico do Flamengo. E a gente atualiza, então, começa puxando essa fila com o Rodrigo Jufo, direto do Rio de Janeiro, para falar sobre o dia seguinte do Flamengo, com os seus 3 pontos, com uma goleada e a torcida feliz lá no Maraca. Jufo. Bom dia, Mari. Bom dia, amigos do Sport Center. Torcida feliz no Maraca e também por todo o Rio de Janeiro. A gente está numa daquelas segundas-feiras que você sai de casa e a cada 10 pessoas que você vê na rua, 8 estão com a camisa do Flamengo. Afinal, o clima aqui é de muito orgulho do time depois dessa goleada sobre o Corinthians 4-0. Já tinha tido uma goleada de 6-0 sobre o Juventude, mas aí ficou toda aquela discussão entre torcedores. Ah, mas era o Juventude. Agora era o Corinthians 4-0, uma atuação de gala da equipe de Felipe Luiz e com a coroação de Pedro, né? Depois de 8 meses afastado com uma lesão séria no joelho, o centroavante voltou a ser titular da equipe do Flamengo, entrou com a equipe no campo e pôde entrar com as 2 filhas também que nasceram durante o período de recuperação do Pedro, então ele ainda não tinha tido a oportunidade de entrar com as filhas em campo e agora nesse jogo contra o Corinthians teve e marcou 1 gol para cada filha. O Pedro coroando essa volta dele de lesão, muita desconfiança porque ele teve um processo de recuperação muito bom, voltou antes do tempo previsto pelo departamento médico e conseguiu agora muito forte, muito veloz, com muita explosão, mostrar que está recuperado e que vai ajudar muito o Felipe Luiz nessa temporada. O Flamengo que chega à liderança, voltou, reassumiu a liderança depois da derrota do Palmeiras para o Bahia, está com um pontinho de vantagem sobre o Verdão e sobre o Bragantino. Vai para a Copa do Brasil na liderança do Campeonato Brasileiro, que é a prioridade, com o artilheiro o Arrascaeta, 5 gols, fez mais 1 contra o Corinthians. Então, tudo um clima ótimo aqui no Flamengo para essa partida contra o Botafogo da Paraíba, que vai ser no Maranhão, né? Então, o Botafogo vendeu esse mando de campo, o Flamengo viaja até o Maranhão para essa partida e o Felipe Luiz vai fazer um time misto nesse jogo. A gente lembra das prioridades, a Copa do Brasil era a 3ª prioridade da diretoria, não significa que o Flamengo vai largar, óbvio que não, eles já falaram
abertamente sobre isso, mas o Filipe Luís vai rodar o elenco e para essa partida contra o Botafogo. Time misto, Mari, clima muito bom no Flamengo, torcida muito feliz aqui no Rio de Janeiro. E um solzão no Rio de Janeiro, do outro lado temos o lado do timão para serem atualizadas. Agradeço a Lili e o Jufo, e na tela já os números do Pedro em 5 jogos desde o retorno. Impressionante, né? 4 gols, já lidera então a sua equipe, né, nesse recorte, com a média de 0,8, né? Mas enfim, entrou, fez gol, 1 assistência, 5 participações em gols, precisa de meio tempo para marcar, e aí com 8 finalizações no alvo. E quando a gente mostrava os melhores momentos no início do programa, Jailson, você não destacava só a questão do gol, mas como a movimentação para facilitar para o Arrascaeta, para outros jogadores. O que te chama mais atenção nesse retorno do Pedro? A mobilidade. É? A mobilidade que o Pedro tá, principalmente por conta da lesão que ele teve, que é uma lesão muito grave. Tem a estrutura física do Pedro, que já não é um jogador veloz. Então a estrutura física dele, de ser um pouco mais alto, de ser um pouco mais forte, a mobilidade que ele tá, o arranque. Lá naquele primeiro gol, lembra que quando ele deu carrinho, você... Cara, ele deu carrinho na bola, aquele... E ontem, a jogadaça que ele fez, dando a caneta, se eu não me engano, foi no André Ramalho. Não lembro se foi no André Ramalho, se foi no Gustavo Henrique, mas enfim, deu a caneta. Ele passa ali. pelos dois. Exato. Deixa o Mateuzinho no chão depois. Passou por todo mundo, deixou o Mateuzinho no chão e quase fez um golaço. Então, o que mais está me chamando a atenção é a mobilidade, Mari. E a gente falava aqui, antes de passar a palavra para o Breler, em relação à formação tática. Que o Flamengo estava usando com o Filipe Luís, e eu vou lembrar da gente conversando lá quando o Juninho foi contratado. O quê? Que a gente falava em relação à dupla de ataque. Que o Flamengo não ia jogar no 4-2-3-1, que ia alternar, mas que ia priorizar dupla em todos os setores. Dupla de volante, dupla de armadores e dupla de atacantes. Isso me pega muito porque eu sou saudosista nesse ponto, gosto dessa questão do 4-4-2 básico, bem executado. E é isso para mim que está sendo feito no Flamengo. O Arrascaeta e o Gerson vindo de trás, a ultrapassagem dos laterais e o Pedro justamente fazendo o que se espera dele, porque era o que o Flamengo estava acontecendo. Tinha muitas oportunidades, mas acabava perdendo chances de marcar gol. E o Pedro veio para ocupar justamente isso daqui. É o 9, era o artilheiro do ano passado, só foi ultrapassado pelo Yuri Alberto lá na parte final depois da lesão. Era justamente o que a gente esperava. O Pedro com uma dupla um pouco mais leve. Vai ser o Cebolinha, vai ser o Juninho em determinado momento, vai ser o Bruno Henrique. Vai rolar, assim, essa alternância de dupla de ataque, mas é o titular absoluto até por conta de seleção brasileira também. E é diferente você ter um Pedro dentro da área para marcar, né? Quando você é o zagueiro. Tá passando um correndo de um lado, outro do outro, mas tá o Pedro parado ali. Eu acompanho, eu marco, eu dobro, eu saio, eu marco de longe. É muito difícil marcar o Pedro. É muito difícil. E é isso, né, Mari? Porque ele não fica parado também, não é aquele centroavante estático. Se movimenta, tem qualidade para jogar. E o Flamengo ganha muito com a volta do Pedro. Ontem, tudo bem, tem o lado do Corinthians também. Era isso que eu ia te perguntar. Diz mais sobre o Flamengo ou diz mais sobre o Corinthians, Breler? Diz mais sobre o Flamengo, porque tem a fragilidade do Corinthians, o momento, com o técnico interino, sem o Dorival ainda, mas a gente tem visto o Flamengo Prime na mão do Filipe Luís. Isso desde o fim do ano passado já é uma amostragem consistente de bom futebol e o principal, de um time muito equilibrado. O Flamengo já tem 6 jogos, melhor ataque do Campeonato Brasileiro, 15 gols, a melhor defesa, só sofreu 2. 5 jogos consecutivos sem ser vazado, e aí não é, nossa, o Rossi está sofrendo. Não, o Flamengo é um time que sofre pouco. Ontem o Rossi fez aquela defesa no chute do Carrilho, mas fora isso, trabalhou pouco. Então o Flamengo hoje tem uma boa defesa, um ótimo meio-campo, um ataque recheadíssimo de opções, que dá ao Filipe Luís uma possibilidade de variar, como o Jailson falou, de jogar num 4-4-2, de ter o Plata jogando ali como um falso 9 de vez em quando o Pedro não tiver à disposição. Então, bom elenco, bom treinador, ótimos jogadores, craques voltando à forma, como a Arrascaeta, como o Gerson. Então, esse Flamengo do Filipe Luís, a gente enxerga um time praticamente sem vulnerabilidade. A única ressalva que a gente faz, e ontem no jogo não dá para fazer, porque o Flamengo arriscou mais, é às vezes de ser mais contundente, mais objetivo, mas ontem, assim como no jogo contra o Juventude, em que também fez uma goleada, o Flamengo chutou de longa distância, o Flamengo, quando tinha espaço, queria finalizar, à exceção do Pedro, né, que ele recebe uma bola para bater cruzado e prefere dar de calcanhar, mas fora isso, foi um Flamengo muito objetivo, com fome de gol,
E esse Flamengo impõe muito respeito. Então, o que o Filipe Luís tem feito até aqui não é só um time ofensivo, um time que ataca bem, com princípios de jogo bem definido. É um time muito equilibrado, um time sólido que na defesa também passa pouco apuros. E isso é difícil falar porque nenhum time será perfeito. Mas o Flamengo do Filipe Luís é um time praticamente sem defeitos. Que é importante a gente falar, e é bom falar isso quando ganha. Porque quando perde é muito fácil. Em um certo momento, quando o Flamengo não tinha os seus jogadores na melhor condição, a gente discutia aqui, o Flamengo tem mesmo o melhor elenco? E eu acho que com os jogadores principais, como Pedro, Arrascaeta, De La Cruz, Gerson, saudáveis, você tem a conclusão de que o Flamengo, com os seus principais jogadores bem, ele é quase sem defeitos. Ele é quase imbatível. O Flamengo, sem esses jogadores, ele é competitivo. Você pode encontrar uma criptonita para ele. Ontem as substituições, né, Mário? Bruno Henrique, Luiz Araújo, Alan foram as substituições do Flamengo. Isso eu tô lembrando, porque eu tenho que pegar para ver exatamente quais foram. Porque assim, pode chegar em algum momento que eu conheço aqui esse pessoal da imprensa, que é assim, um foi convocado, o outro machucou, o outro tá suspenso, perdeu, a conversa vira. O elenco do Flamengo não é isso tudo. Eu acho que a verdade é um problema do calendário brasileiro. Eu acho que a conclusão o Flamengo com todo mundo bem, ele é quase imbatível. Sim. O Flamengo com algumas peças a menos, sem seus craques talvez, sem as suas joias do Thanos, talvez ele é um pouco mais brigador, não tô, né? Sim. Porque em algum momento a gente vai falar sobre isso. Não, mas é uma diferença considerável, Mari, que você está levantando realmente. Porque, por exemplo, a gente já falou aqui diversas vezes do elenco do Corinthians em relação a... Teve a correção de rota na temporada passada. Mas a gente já falou, por exemplo, o Garro está machucado há um tempão. Ninguém conseguiu fazer a função do Garro. Precisa de jogador de velocidade, não tem o que fazer. Aí coloca o Romero aberto, não corresponde, vai o Carrijo para jogar aberto, que é o volante, que é o principal jogador. Tenta o Thales Magno. Por exemplo, ontem, sendo sincero, sai a escalação... Ali começa o jogo, já vê a situação que o Flamengo propõe, né, para o Corinthians. E ali, vendo as linhas de defesa, o Breler estava enaltecendo, né, a defesa do Flamengo. Quando o Corinthians teve a bola, que foi a partir só dos 15 minutos para lá, estava ali, o 4-4-2 bem nítido, Arrascaeta e Pedro marcando a frente, as linhas todas bem juntinhas, todo mundo ali naquele pêndulo, né, tirando o espaço do Corinthians. Só que quando o Flamengo tinha a bola, o Corinthians não tinha homens suficientes para marcar no meio-campo. Por quê? E aí, desculpa, é o interino e tudo mais, mas é uma questão muito óbvia. Se você vai entrar com Romero, Yuri Alberto e Memphis, mesmo que o Memphis baixe para fazer a meia, para fazer a 10, o Memphis não vai combater. Não vai. Ele não vai voltar para fazer o tipo de marcação. Então você vai ter um jogador a menos no meio-campo. E aí você vai ter um jogador a menos no meio-campo, com Pulgar, com De La Cruz, com Gerson e Arrascaeta. Não vai achar, tu não vai pegar. E foi isso que aconteceu. Tanto que o Yuri Alberto só encostou na bola com 15 minutos do primeiro tempo. E a coisa louca também do Flamengo, porque mesmo nos jogos em que não venceu, Central Córdoba, um ponto fora da curva nessa temporada, uma derrota inesperada dentro de casa. Mas contra Vasco e contra a LDU, o Flamengo foi superior. E num contexto muito específico. Um clássico em que o Vasco ali foi valente, o Léo Jardim salvou. Mas o Flamengo produziu para vencer e vencer até bem. E contra a LDU, na altitude de Quito, se tivesse tido a objetividade contra o Corinthians, teria saído com uma vitória, fora de casa. Então, é um Flamengo que tem padrões muito bem definidos. E isso ajuda a amortecer quando tiver desfalque. Antes, era um Flamengo... muito intuitivo, principalmente depois da saída do Jorge Jesus, ficou muito dependente dessas individualidades, dos caras terem um lance de genialidade, de brilho e definir o jogo. Hoje é um Flamengo que, antes de tudo, é coletivo e esse é o grande trunfo, esse é o grande mérito do Filipe Luís. Só para finalizar, sabe uma questão que pega assim, você disse em relação a o Pedro, o que você vai marcar, o que você não vai marcar. E aí, só finalizando rápido, você pega o time do Flamengo quando tá com a bola, por exemplo. O Gerson, você vai marcar o Wesley que vai fazer a ultrapassagem. Você sabe que o Wesley vai fazer a ultrapassagem. Ele vai cortar para dentro. Você vai tirar, por exemplo, o lateral já vai desesperado tirar no Wesley. E aí vem o Pedro fazer uma referência. O Arrascaeta do outro lado com o Alexandre, com o Ayrton Lucas passando. Se demole, tem um Gerson pisando para entrar. Se demole, tem um Gerson pisando para entrar. Tem um Bruno Henrique quando estiver jogando como segundo atacante. Então é difícil porque você vê que tem padrões de movimentações, de jogadas, mas não é um padrão no jogo. Você pode mesclar a forma de jogar. E aí é difícil. Por exemplo, o Arrascaeta vai pegar a bola. O lateral, eu fecho o passe no Pedro para o pivô, ou vou no Arrascaeta, ou vou no lateral que está passando. Então é difícil. Porque no Vasco, por exemplo, como a gente lembrou... Exatamente, vai dar no Piton, o Piton vai cruzar no Verrete. Tá, então, nação, a imprensa repercutindo a vitória do Flamengo.
e que assume aí a liderança do Campeonato Brasileiro após derrota do Palmeiras, graças ao Bahia aí, né? O Palmeiras foi derrotado pelo Bahia por 1-0 no domingo, ontem à noite, 1-0 aí, gols no finalzinho, gol chorado não, foi um golaço, só que no finalzinho ali, pertinho de acabar a partida, em boa jogada ali do Bahia, time do Rogério Ceni, acabou saindo um gol bem trabalhado ali, né? Com a derrota do Palmeiras, somente duas equipes permanecem invictas aí no Campeonato Brasileiro, o Flamengo e o São Paulo. O São Paulo nem perde e nem ganha, né? Empata. O São Paulo tem 5 empates e 1 vitória. Então são as duas equipes aí que não perderam ainda invictas, né? Mas vou contar invicto do São Paulo empatando 5 partidas é brincadeira, né? Então o Flamengo aí 14 pontos, o Palmeiras com 13 pontos, está na cola aí também do Flamengo. Tá muito embolado, né? Ali do terceiro colocado para baixo ali, tá muito embolado, muita gente com 9 pontos, com 10 pontos, com 6 pontos. Então o Vasco tava lá embaixo, hoje já tá na parte de cima da tabela, porque a distância tá bem pequena. Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like, até o próximo vídeo.